Hoje, a gente vai mergulhar num dos textos mais, olha, enigmáticos e transformadores que existem, o Caibalion. Mas já aviso, este não é um livro comum, não. Ele não se entrega assim, ó, de bandeja. Ele se revela, sabe? Mas só para quem tá mesmo pronto para ouvir. Então, vamos começar essa jornada. E logo de cara, o livro já solta esta frase, que é, na verdade, a chave de tudo. A sabedoria que está aqui não é para a gente ficar analisando com a cabeça, sabe? É para ser sentida, com a alma. Se esta mensagem bate de algum jeito, mesmo que não dê para explicar porquê, então pode saber. O Caibalion está a começar a abrir-se. Não como um manual, mas como um portal mesmo, para uma realidade que está escondida. Para entender isso, vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá para 1908, surge em Chicago um livrinho, assinado só com 3 palavras, os 3 iniciados. E só. Nenhum nome, nenhuma biografia, nada. E este mistério todo não foi por acaso, não. A tradição hermética sempre valorizou o silêncio, o acesso mais restrito à sabedoria, e não por esnobismo, mas porque certas verdades, se forem mal interpretadas, podem causar mais confusão do que clareza, né? Pois é, o Caibalion é basicamente um eco moderno dessa sabedoria super antiga. A raiz de tudo isso vai lá para trás, para uma figura quase mítica, Hermes Trismegisto. Ele era conhecido como o 3 vezes grande, pensa só. Mestre da alquimia, senhor da astrologia e o guardião da filosofia oculta. A lenda diz que ele gravou as leis do universo em tábuas que durariam para sempre. E este conhecimento foi passado em segredo de geração em geração. E é exatamente aí que o Caibalion é diferente de tudo. Não é um livro didático, sabe? Não tem fórmula pronta, não tem faça isto, faça aquilo. Pelo contrário, ele dá uma dica, ele provoca, ele sussurra, direto na alma de quem o lê. Ele não grita as verdades, ele murmura. E só quem consegue silenciar um pouco o ego é que consegue ouvir. Agora, uma coisa que é fascinante neste livro é que ele parece que muda. Muita gente fala que ao relê-lo, meses ou anos depois, encontra significados que, nossa, simplesmente não estavam lá antes. A pergunta é, foi o livro que mudou ou foi a pessoa que o estava a ler? É que existem basicamente 2 formas de chegar ao Caibalion. A primeira é com os olhos, com a mente racional, querendo entender tudo. Para quem faz isso, o texto parece, sei lá, confuso, abstrato demais e o resultado é só frustração. A segunda forma é com a alma, com a intuição aberta. E aí o texto ressoa lá dentro, sabe? Ele desperta um conhecimento que, de algum jeito, já estava lá, adormecido. E isso leva-nos para uma ideia que é, uau, talvez a mais profunda de todas. A gente abre o Caibalion a achar que está a ler o livro, mas a verdade, esotericamente falando, é que o livro nos está a ler. É isso mesmo. Ele sonda as intenções, ele observa as vibrações e percebe se a busca vem do ego ou se vem da alma. E aí, como um espelho perfeito, ele só revela aquilo que a pessoa está preparada para entender. Bom, e agora a gente chega ao coração do livro, à essência de tudo, as 7 leis herméticas. E olhem, isto aqui não é só filosofia, não. Elas são descritas como as leis ocultas que regem tudo, o universo inteiro, desde a galáxia mais distante até ao pensamento mais íntimo que temos. Então, a filosofia hermética baseia-se nestas 7 chaves, ou princípios. Juntos, eles não são só regras, não. Eles formam um verdadeiro mapa da realidade. Vamos dar uma olhada em cada uma delas, uma por uma. O primeiro e o mais fundamental de todos, o mentalismo. A ideia aqui é que o universo inteiro é uma criação mental que existe dentro da mente uma consciência universal que eles chamam de o todo. Imaginem só, é como se tudo fosse um sonho super vívido na mente de Deus. Se a realidade é mental, então os nossos pensamentos não são só reações a ela, eles ajudam a criar a realidade. Deixa de ser só uma peça no tabuleiro para se tornar um co-criador do jogo. Depois vem a correspondência. Este princípio mostra que está tudo interligado. O que está em cima é como o que está em baixo, ou seja, o universo reflete o indivíduo e o nosso mundo interior reflete-se no nosso mundo exterior. O que é que isto quer dizer na prática? Que se quisermos mudar as coisas do lado de fora, o trabalho tem que começar aqui dentro. Nada está isolado. Tudo é um espelho do resto. O terceiro é o da vibração. A ideia é simples. Nada está parado.
Tudo, desde uma pedra até um pensamento, tudo no universo está em constante movimento, a vibrar numa certa frequência. E é por isso que os pensamentos têm poder, sabe? Eles emitem frequências que atraem experiências na mesma sintonia. A máxima aqui é: não se atrai o que se quer, atrai-se o que se vibra. Aí temos a polaridade. Pensem em luz e sombra, amor e ódio, coragem e medo. Este princípio ensina que os opostos não são coisas diferentes. Na verdade, são duas pontas da mesma coisa, só que em graus diferentes. Tipo, calor e frio são ambos temperatura. Quando entendemos isto, podemos aprender a subir na escala, a transformar apatia em motivação, por exemplo, ou medo em ação consciente. O quinto é o princípio do ritmo. O universo pulsa, ele tem ciclos, as marés sobem e descem, a economia cresce e encolhe, a nossa vida tem altos e baixos, né? Em vez de ficarmos a lutar contra a maré, esse princípio ensina a navegar esses ciclos, a entender que as fases de recolhimento são tão importantes quanto as de expansão. Agora, causa e efeito. Aqui a regra é clara: nada acontece por acaso. Acaso é só um nome que damos a leis que ainda não entendemos. Cada pensamento, cada ação, tudo isso gera uma reação em cadeia. A grande virada de chave aqui é que, ao dominar este princípio, a pessoa deixa de ser um joguete do destino e passa a ser uma criadora consciente, a plantar de propósito as sementes daquilo que quer colher no futuro. E, por último, o princípio de género. E atenção, isto aqui é super importante. Não tem nada a ver com género biológico. Estamos a falar de energias arquetípicas que existem em tudo. O masculino é a energia da ação, de projetar, de fazer acontecer. O feminino é a energia de receber, da intuição, do ser. Para qualquer projeto dar certo, por exemplo, precisa-se tanto da ação para começar, a energia masculina, quanto da paciência para o deixar crescer, a feminina. O equilíbrio entre estas duas forças é o segredo de toda a criação. Ok, então depois de conhecer estas leis todas, o que acontece? Para algumas pessoas, nada, mas para outras, tudo muda. Entender estes princípios de verdade não é um exercício intelectual, é uma transformação de vida. E existem sinais bem claros de que a mensagem está a ser recebida. Muitas vezes, o despertar começa com uma pergunta silenciosa, uma inquietação que parece que vem do nada. De repente, as conquistas materiais, o status, as distrações do dia a dia, tudo parece meio vazio. E lá do fundo da alma vem a pergunta: é só isto? E esta dúvida, pode acreditar, não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que a pessoa está pronta. E aí os sinais continuam. O mundo material começa a parecer meio superficial, começa-se a questionar a natureza da realidade. Aqueles eventos que antes pareciam coincidência, as sincronicidades, começam a acontecer com mais frequência e vem um chamado de dentro, não para aprender algo novo, mas para lembrar de algo antigo. E o mais importante, ao pegar o Kybalion de novo, as palavras não são mais só tinta no papel. Parece que elas vibram, que ativam alguma coisa lá no fundo da alma. E aqui está o ponto central de tudo. O verdadeiro objetivo do Kybalion não é ensinar um monte de factos novos. O seu propósito é ativar a sabedoria que já mora, adormecida dentro da alma de cada um. Ele funciona como um catalisador, sabe? Para acionar aquela centelha divina no estudante sincero, para que a pessoa se lembre de quem ela realmente é. Então, para fechar, fica esta reflexão. E se o conhecimento mais profundo não for algo que se adquire, mas algo que se redescobre dentro de nós? Talvez a jornada espiritual não seja sobre tornar-se algo novo, mas sobre lembrarmos da imensidão que sempre fomos. O Kybalion não dá respostas fáceis, isso é certo, mas talvez, só talvez, ele faça as perguntas certas. E a questão que fica no ar é: será que estamos prontos para ouvir a resposta?